finalizamos a oferta de paz, né? Oferta de cereais, a gente falou, oferta de paz. Faça, por favor. Não, deixa lá. Deixa lá, volta lá para comunhão, paz, né? Reconhecimento, gratidão, adoração e comunhão, alimento dos levitas. Lembra que a gente viu que um punhado ficava para os levitas. Uma parte era entregue para o Senhor e outra parte ficava com. E a separação que a gente viu também sobre a questão do mel e do fermento, que isso rendeu para mim, graças ao Senhor. Segunda-feira eu vou falar com o ministro da namoraria lá, né? Fazendo um estudo, segunda-feira. A gente conversou sobre isso, foi bem interessante. Então, eu chamei um irmão lá em Cristo, que chegou agora na empresa, em dezembro, e aí ele é de outra denominação, e ele pôde observar coisas assim. Foi bem interessante, foi bem, graças a Deus, né? Porque a gente não tem como reter o que é por isso que Jesus vai falar para a mulher lá no poço: fluirão, é fonte de água. Não tem como você beber água, não dá. Se a água ela tem uma força, ela não vai, você não trava a água, não dá. Ela estoura cano, ela vai sair. Ela vai sair com tudo, mas ela vai sair. Então a gente que tem o poder dado por Deus, isso não é eu, tá? Todos nós que recebemos a palavra, é poder de Deus para salvar, libertar, curar, transformar. Flua onde você estiver. José, você pregar com você. Não se preocupe com isso, porque você não tem que ser igual a mim mesma. Você tem que ser quem Deus fez para você ser. E Deus vai dizer, gente, tu vai ficar tão alegre. Olha, Deus me usou. Usou não, né? Usufrui de minha presença. Brincadeira. Vamos lá, gente. Brincadeira, gente. Brincadeira mesmo. Deus é misericordioso. Ele sabe das minhas brincadeiras. Toda a cultura do Senhor, a gente viu, né? Que é proibido. Isso aqui é importante, porque a gente vai para frente agora. Passa aí, irmão. Na verdade, isso aqui é importante porque a gente vai para as seguidas, para a regulamentação, que o Senhor vai explicar o que ele quer e o que ele não quer. O porquê que ele determinou as regras. A regulamentação vai nos ensinar o porquê. O que é que apontava determinada oferta. Entendeu? Os próximos versículos. Bora para frente. Aí aí a gente viu que oferta pelo pecado. O que é oferta pelo pecado? A gente vai ver que o pecado sem intenção revela a necessidade da busca pela perfeita consagração contínua, rituais. Ou seja, eu quis explicar aqui no dia, talvez eu não tenha deixado claro. Quando você percebe que o pecado é algo que está instalado, você vê a necessidade de você buscar a perfeição através de uma consagração. O pecado está em você, está em mim. Então, esse reconhecimento, essa necessidade de perceber o pecado faz com que a gente busque se afastar do pecado. Logo, a gente vai buscar o quê? Santificação, sem a qual ninguém verá. Então, assim, é um processo de santificação. Então, Jesus estava, o que o Senhor estava fazendo? Deus estava fazendo. Deus estava implantando no coração do povo o entendimento de que holocausto, oferta, o que o holocausto era servido? Pronto. Eu acho que vou dar até uma pecinha aqui para mim. O que o holocausto serve? Que é totalmente queimado, é uma dedicação total a quem? A Deus. Aí a gente vai para oferta de cereais. É reconhecimento de que Deus me deu, estou devolvendo. Estou entregando cereais. O mantimento vem de quem? Estou entregando o mantimento. Estou entregando com dedicação a Ele. Isso faz com que porque essa comunhão revela o que? Também a necessidade de alimentar os levitas. Aí a gente vai para oferta de paz, que é o sacrifício de quê? Lembra? De comunhão. O de paz é aquele que você quer se dar bem com o próximo. Lembra que eu falei? É como se você quisesse hoje mesmo receber um pedido desse livro. Mas ele não queria paz, é porque já era meu aniversário, né? Mas ele já fez isso uma vez. Marido já mandou para mim um buquê de flores, porque eu estava pirada com ele, e ele mandou um buquê de flores, por quê? Queria me deixar em paz. Ele sabe como flores,
quem determinou isso foi quem? O próprio Senhor. Então, eu queria muito que a gente pudesse falar aí sobre isso, porque já vem um tempo muito difícil. Quando o apóstolo Paulo falou lá atrás, nas cartas, que nos últimos dias, nos últimos tempos, seriam tempos difíceis. Eu já até comentei isso aqui outra vez. O apóstolo Paulo tomou 40 chibatadas uma vez só. O apóstolo Paulo tomou umas 3 semanas. Daí que a gente sabe. O apóstolo Paulo foi preso. O apóstolo Paulo passou por todo tipo de dificuldade. E ele vai falar que a gente já tem um tempo difícil. Aí ele não vai fazer nenhuma comparação sobre apanhar, sobre bater, sobre nada. Ele vai falar que as pessoas iam procurar ouvir o que satisfato fizesse elas. Isso tem que doer de nós. Ó. Isso tem que doer diante de você e de mim. Por quê? Porque a gente olha para isso aqui e fala, como é que Deus, sendo Deus, por que sacrificar tantos animais? Jamais faça isso na sua cabeça, repreenda na hora esse pensamento. Porque o que Deus faz é perfeito e santo. Então, se Ele determinou lá atrás, isso é porque Ele queria pedagogicamente nos ensinar. E é assim que Ele faz com a gente através de nossas vidas. Então, a gente vai ver que ao pecar pelo pecado, o pecado sem intenção revela a necessidade da busca da perfeição, ou seja, eu pequei sem intenção. A gente vai ver os regulamentos também, a regulamentação. Sobre isso, sobre Deus nunca disse ali, em momento algum, dos pecados, que a pessoa pecou com intenção. É tudo sem intenção. Ninguém sai de casa agora para chutar o pau da barraca. Crente não faz isso. Acidente é acidente mesmo. Pecado é um acidente. A pessoa cometeu, vai fazer o quê? Se ajoelhar, curvar-se diante do Senhor. Pai, eu peguei, como Jesus, eu pequei. E pequei feio. E reconhecer, está tudo certo. E bola para frente. E vamos viver. Não é ficar sofrendo por isso, não. Receba o perdão em nome de Jesus, como está escrito. Pronto. Reconheceu o pecado diante do Senhor, confessou, deixou, segue a vida. Sem sofrimento, mas a gente precisa reconhecer e perceber qual é a raiz do problema, porque sempre tem. Se a gente está intencionalmente querendo pecar, é porque a gente está de novo distante daquele que é o nosso Salvador, o nosso Senhor. E quem se afasta da gente não é Ele. Não é Ele, mas Ele sempre está com a mão, ó, estendida. Amém? Pronto. Responsabilidade. E aí a gente vai agora para o 5. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Vamos ler agora o 5. Eu quero ler o 1 primeiro. Eu quero ler o 1 porque a gente vai conseguir entender todo o processo daqui para frente. A gente vai conseguir entender quando a gente conseguir observar determinadas situações. 5:1 vai falar assim: se alguém pecar, porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou. Eita, pega! O Senhor está dizendo que se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Não está falando pecado. Eita, que aí a gente tem que dar, ó. Porque iniquidade é uma situação muito mais complexa do que o pecado. Iniquidade é o ser pecado, é o viver pecado. É uma coisa muito mais intensa do que o pecado, porque o pecado foi o quê? Acidente. Ok? A iniquidade a pessoa vive isso, de forma intencional. Imagina, aí você vai ver a concordância que o Senhor vai fazer lá no Novo Testamento falando o quê? Sobre o fofoqueiro, sobre a pessoa fofoca, os mexeriqueiros. Porque aqui é sobre você ver injustiça de uma união onde ai que é minha irmã, Laís é minha irmã, Romário é meu irmão, mas Romário está pecando, eu estou vendo que o Romário está pecando para prejudicar a Laís. Eu estou vendo, eu estou sendo o quê? Conivente. É ou não é? Se você vê um erro e você não fala nada, você está
está sendo o quê? A mesma coisa que a pessoa está fazendo, você está fazendo. Ah, não é problema meu. Epa, o Senhor está deixando claro aqui. É problema de todo mundo. Às vezes eu não sou que está vendo outro lugar. E ele está falando aqui, não é se o povo, não, é se alguém. O Senhor chama a gente para uma responsabilidade muito individualista, mas no comunitário. Eu acho muito importante ler Levítico para isso. Essa coisa comunitária, sabe? Essa coisa dele querer que todos sejam um só. Esse cuidado de, olha, o problema de um é de todos. Você não tá, a gente vai ver isso. E, gente, é tão lindo, o Levítico, é tão lindo que de verdade, eu acho que a gente poderia ficar muito tempo com. É muito lindo, cuidado, assim, para a comunidade cristã. É muito lindo, as leis são completamente leves. E outra, sem peso, sem algo penoso para ninguém, por quê? Porque é comunitário. Se todo mundo pensa da mesma forma, não tem como ter problema. Aí a gente vai para o Evangelho e vai encontrar o quê? Exortai-vos uns aos outros. Exortar é isso aí. É chamar a atenção, você está no erro. Admoestai-vos é o quê? Apresentar a verdade. Rapaz, olha que a verdade é essa. Levar a pessoa a analisar. E por aí vai. É sempre uns aos outros. Inclusive, exortai-vos uns aos outros. Amém, amém. Não mudou nada, né? Perceberam, né? Eu sempre falo isso, não mudou nada. O 2 vai falar sobre a questão da impureza. O que acontece? Lembra que o povo do estava eu não vou poder me aprofundar muito sobre a questão do Egito, porque realmente fica difícil a gente conseguir avançar. Mas lembra que o povo estava vindo do Egito, certo? Lá tinha manias e situações específicas que o Senhor precisava limpar. Então ele vai falar que ele não, se alguém tocar qualquer impureza, seja de cadáver de animal selvagem, ou de animal de rebanho, ou de pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que tenham consciência e que não tenham consciência disso, se tornará impuro e será culpado. O que é que o Senhor está chamando o povo a ser? Completamente responsável e atento. Não é um povo que vive sem querer. Não dá. Porque se for sem querer, é o quê? Culpado. Isso leva a gente a ter atenção sobre todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Todos os detalhes da vida, que são mais difíceis. E aí vai falar sobre a questão da impureza com o humano. E eu gosto também desse quadro que vai falar sobre se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadosamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber será culpado. Eu acho muito interessante quando o Senhor vai falar sobre essas coisas, porque são regras específicas, que vai fazer com que eu fique responsável em ter cuidado com o que sai da minha boca. Eu acredito que nossas palavras são sementes que a gente lança e vai trazer fruto. Porque Provérbios vai dizer o quê? O poder da vida e da morte está onde? Na língua. Então, se eu juro aqui e sem eu pensar, e agora? E aqui quem está falando sou não, meu papai. Não tenho nada a ver com isso, só estou repassando e a gente está lendo junto. Porque você vai ver, eu preciso falar sobre as coisas que são repetidas no Novo Testamento, você tem que ter uma atenção dobrada. E a gente vai ver sobre a questão que teria que confessar em pecado, esse pecado. E aí o que a pessoa tem que fazer? No 6. Trará o Senhor uma ovelha, uma cabra do rebanho com oferta de preparação em favor dele, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Aqui em cima
gente vai ver que a oferta pelo pecado também tem aqui, ó, o 11. Perdão. Eu quero ir para o 12. Que já está falando sobre os recursos, que a pessoa que não tiver recursos, eu também falei sobre isso, que o Senhor colocou 2 rolinhas ou 2 cubinhos, dizendo assim para todo mundo vir, não é isso? Ou se não tiver a pombinha pela culpa, por ter feito juramentos, por ter pecado, confessa e oferece. Aí ele vai falar 12. Ele o trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela, no caso da cereal, farinha, né? Um vai no altar em cima da oferta dedicada ao Senhor, preparadas no fogo, é a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, para a propiciação em favor dele, por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. Reconhecimento. Por isso que precisa confessar pecado. Esse negócio de que Deus já sabe, não está com nada. A oração importa por isso. A oração tem que ser mudada, misericórdia de Deus. Tem que ser mudada. Senhor, eu tenho aqui diante do Senhor que eu pequei. E prova e falar o pecado. Você está vendo aqui que determina os pecados? Não fala assim todos os pecados, fala cada pecado específico. Senhor, eu pequei nisso, fiz isso, fiz aquilo. Peguei sem querer isso, aquilo, outro. Ah, Josi, na minha hora não lembro tudo não. Não se preocupe não, porque quando tu ajoelhar, o Espírito Santo, que é incrível, ele lembra tudo para você falar. É bom que você passe mais tempo com o Senhor. Né? Porque um tal de chegar diante do Senhor com o cardápio, para pedir as coisas, hein? Será que sou eu aí? Parece misericórdia. Vamos lá, oferta pela culpa. Aqui a gente tem uma contonação assim, diferente, né? Pelo pecado. Oi. Adiante essa questão de confessar, né? E quando você fala sobre o poder da palavra. Então, quando a gente fala, você está comunicando também para você se é pecado. Isso. Não é isso? Sai do campo da mente ou daquele lugar onde a gente quer esconder, porque pecado a gente faz isso, né? É o fazer de conta que não está acontecendo. Então, quando você fala, você está colocando para você mesmo. Você está dizendo para você. A gente vê quando o Davi fala na alma, o que é que o Davi está falando? Ele está reforçando. O que você está vivendo? Você não está falando sozinho. A gente tem uma consciência. Então, quando você confessa um pecado, você está dizendo para a sua consciência. Isso é pecado, isso não deve ser. Ao mesmo tempo que isso gera, né? Uma confissão, gera um perdão. Você está reafirmando para você mesmo, isso está errado. Né? Porque tem pecado que ninguém nunca vai dizer nada, porque tem pecado que a gente não vai permitir que ninguém saiba. Não é isso? Tem umas partes escuras da nossa vida que a gente não permite ninguém acessar. Só quem vê é Deus. Então, ali naquele momento, e o inimigo, né? E ali naquele momento é o momento que você vai confessar e vai dizer para você mesmo: precisa descer isso aqui. Muita coisa que a gente não se deixa perceber, né? E Deus, pela misericórdia dele, vai nos perdoar. Glória a Deus sobre isso. Parece que a oferta do pecado e a oferta pela culpa diz a mesma coisa, mas não, tá? A oferta do pecado é uma e a oferta pela culpa é outra. Vamos ler o 14. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometeu um erro, pecando sem intenção, em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro de rebanho, ao Senhor um cordeiro, um carneiro de rebanho sem defeito avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário da oferta pela culpa. Prata denomina o quê? Escravo, preço de escravo. Viu? Escravo era comprado com preço de prata. Quem é que foi comprado foi vendido com preço de prata? Quem é que é o seu cordeiro lá naquele lugar? É tudo sobre ele. Até o cereal é um sobre ele. Para a restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas a Deus, acrescentará o quinto do valor e entregará ao sacerdote. Ou seja, Josi, pelo amor de Deus, Deus está dizendo que tem um valor
consagrado agora? Quer ler de novo? Quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor. A gente vai estudar o regulamento agora, para entender por que veio o regulamento sobre a oferta do pecado. Se tiver alguma outra versão diferente aí, a gente pode ler e ler a diferença. A 17. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, olha, está confrontando Deus. Está vendo? Está dizendo para Deus que o mandamento dele não é bem assim não. Então, está sendo contra o mandamento. Só que não está dizendo que está sendo contra o querer não. Está falando aqui, ainda que não saiba. Já agradeceu por você estar vendo a graça? Já? É penoso ser santo diante de um tempo de hoje? Sério? A gente não leva essas coisas sérias hoje. Se você fizer sem intenção, se você não sabia que era mandamento, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Deixa eu te dizer, você não quer saber o que é mandamento do Senhor, você está pecando. Se você não tem interesse em saber o que é sagrado, se você não tem interesse em saber o que é consagrado, você está vivendo a iniquidade, porque quem diz a palavra, consequência da sua iniquidade. O José deu um lembrei agora no início de Jó. Jó era um sacerdote, se fez sacerdote. Você vê que a Bíblia diz que Jó orava pelo pecado dos filhos. Nem sabia pelo que os filhos tinham errado, mas sabia, porque se a orientação era essa, você vê que Deus está o tempo todo avisando: por esse pecado vai sacrificar isso, por isso vai fazer isso, por isso vai. Eu tenho que estar o tempo todo reconhecendo e a gente fazendo realmente essa análise. Daí você vê que Jó se colocou como sacerdote em casa e fazia o papel de fato do sacerdote. Ele não estava no tabernáculo, ele não tinha nenhum dos utensílios do templo, mas na sua casa ele se colocava como sacerdote. Tomou para ele essa responsabilidade. Se eles estão pedindo perdão, eu sei, vou pedir por eles. E eles sabem que isso diante de Deus tinha valor. Porque nós hoje, é muito mais fácil. Qual é a nossa posição hoje, se a gente não estiver cuidado? De acusar. Não é isso? Você percebe um pecado na família ou no filho, a nossa primeira tendência é o que? A acusação. É apertar o filho, é mostrar que está errado. Tudo bem, isso também não é educação, é outra coisa. Mas a gente precisa fazer o que o Jó fez, se posicionar como sacerdote. Sabe que a gente tem essa autoridade diante de Deus, concedida por Deus. Não sei nem o que está cometendo, porque nós não estamos com os nossos 24 horas. Não é isso? Então a gente vê aquilo que a pessoa permite, é aquilo que Deus nos dá sabedoria e muitas vezes abre os nossos olhos para a gente perceber algumas coisas. Mas a gente não está com os 24 horas, nem com o marido, nem com ninguém, né? Então se a gente não anda dando conta pela gente, avalia pelos outros. Então cabe a gente realmente se colocar nessa posição. Senhor, não sei o que vai fazer nesse período. Dá essa consciência de que é pecado. Então eu quero me sacrificar para me colocar no lugar. Você falou isso, eu estava no nome de Jó. O Jó não tinha, sabia, conhecia a palavra, conhecia os mandamentos e vivia voltado. É o que você falou, é a gente conhecer e não praticar. Exato. Aí a gente fica o quê? Culpado. A culpa é nossa, porque a gente conhece, Deus nos colocou como sacerdote no nosso lar e muitas vezes a gente não faz. E a intenção aqui é deixar claras o caráter de Deus. A intenção aqui não é colocar o homem como sempre. Aqui é mostrar que desde sempre o Senhor sabia do erro e do problema e Deus lhe determinou meios para que o homem viesse a ele. Sede santos, porque eu sou santo. Então, para chegar diante de mim, tem que ter sacrifício. Aí você vai ter que mortificar a sua carne. Eu acho interessante que lá em Gálatas você vai falar, né?
De Deus não se zomba. O que o homem plantar, certamente colherá. Se para a carne, morte. Se para o espírito, então é isso que é o Velho Testamento. Sacrifício. É resumido isso. Deus odeia o pecado. Sabe por que esse problema todo? Eu estava falando, eu tenho orado, na verdade, eu não sei. Eu tenho pedido misericórdia porque a situação está difícil. Quando o apóstolo Paulo falou sobre isso tem mexido comigo, sobre o tempo que a gente está vivendo, é um tempo angustiante. Onde as pessoas gastam seus milhares de seguidores para discutir coisas fúteis, idiotas, desculpa que palavra, coisas que não faz sentido nenhum enquanto Jesus Cristo não está sendo pregado. Isso dói. Não são cristãs. São cristãs. Não estou dizendo que não são que ai de mim. São cristãs. A problemática é, lembra do rebanho? O ambiente que você está vai influenciar. Então, eu tenho tido muito medo desse tema. Porque está difícil você falar a verdade para as pessoas. Eu não tenho medo no sentido de, eu tenho medo de pecar contra Deus na omissão. Sabe? De pecar contra Deus na omissão. De me omitir pela pressão. De não ir a segunda milha porque me oprimiram, porque me travaram, por causa do que eu tenho medo. Eu tenho medo de chegar nesse tempo e eu tenho, ele sabe que eu tenho. Quando a pessoa falando uma coisa comigo, eu estou aqui, o Espírito Senhor me ajuda em palavras aqui, me ajuda e eu abro a boca e Deus, por misericórdia, sabe. Tenho tido condição, mas o que a gente está vendo é falta de respeito total, divisão. Quem faz isso é o diabo. Divisão. Todos dão razão, ninguém se sujeita um ao outro, e aqui é completamente diferente, cara. Eu amo o Levítico, porque é todo mundo no parâmetro, ó. Tudo precisa de redenção, tudo precisa de sacrifício, tudo precisa se mostrar pecador, tudo precisa revelar as pessoas, tudo e todos. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Assim, 18b. Assim o sacerdote fará a propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção. Quem foi que errou? Quem foi que errou? Sacerdote. O problema aí era que o sacerdote não estava sabendo os mandamentos de Deus. Lembra que falou? Pecar contra pecar contra mim, não sabendo os mandamentos, fazendo sem querer? Ou seja, como é que o sacerdote não sabe os mandamentos de Deus? Se ele é o representante de Deus naquele lugar. A gente pode terminar isso. Porque nós somos o quê? Sacerdócio. Povo exclusivo de Deus. Olha a responsabilidade que Deus nos chama hoje. Gente, é muito sério. Fala que no Novo Testamento a gente tem essa carga específica de responsabilidade. Precisamos buscar santificação. Não é algo. Quando eu encho o saco, então, sobre isso. Desculpa, viado. Mas eu fico batendo toda hora. Santificação, 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 santificação. É porque a gente facilmente negocia por causa disso aqui, ó. Negocia por causa de uma conversa com um amigo, com uma amiga. Fulano vem desabafar um problema e aí, fulano, peraí. Vamos estar aqui na nossa criatura, calma, você sabe se é verdade mesmo? Não é porque me disseram que eu pisei, você está na roda, você vai ser dona, vai ser legal, assim, e agora faz o quê? Tenta agora conversar, né? Porque não sabe os mandamentos ou porque não pesquisa os mandamentos? Ou porque não quer aprender? Entendeu a nossa responsabilidade? Não é sobre
Se eu digo que eu tanto amo Ele, se eu digo que Ele é tão importante na minha vida, se eu digo que Ele é o centro da minha vida, se eu digo para Ele que não me deixe viver se não for na presença dEle, que a gente canta isso, viu? Diversas vezes. Ai, de Jesus, se Jesus fizesse isso com a gente, hein? Toda vez que Ele está, prefiro não. Pum, acabou. E não está bebendo. Não está bebendo. Te adorar o que me sustenta de pé, tem certeza? Qual é a comidinha que você está comendo? Porque minha Bíblia está lendo. Você está entendendo qual é a questão? É sobre busca, por amor, por dedicação. Ele é tão incrível, ele é tão maravilhoso que eu não posso viver sem Ele. Por isso eu busco não viver o padrão deste mundo e me afasto de tudo que afasta dele. Não é porque eu quero ser boa, não, é porque eu quero ser santa. Entendeu? É um processo. Por isso que a gente vai ler a palavra e fica fácil entender por que Deus fez isso. Colocou a via de mão dupla. Ele declara o que Ele quer, mas o ofertante tem que vir. O ofertante não é obrigado a vir. O ofertante vem se ele reconhece. O ofertante vem se ele quer. Senão o ofertante vai viver em iniquidade. E fazer problema dentro da tribo não faz não? Faz. Pecado dá um problema. Pecado é um problema. Acaba a família. A gente vai ver isso lá na frente. A gente vai ver isso aqui. Uma situação seríssima. Eu já falei que eu quero muitas vezes estejam aqui no dia que eu falo sobre isso. Sobre o jugo desigual. Passa aí para mim, por favor. Não, eu vou falar. Pode deixar. Olha que interessante. O que Jesus vai ensinar? Amar a Deus sobre o quê? Todo entendimento, toda alma, toda força. Beleza. E amar o próximo como? O que o Senhor está ensinando com todos os sacrifícios? Eu quero estar com o Senhor. Eu quero ser puro. Eu quero estar limpo. Né? Eu quero estar puro diante do Senhor. Aí eu sei o que ele vai falar. Eu amo esse versículo, eu amo vários, mas tem um assunto que eu 6, 1 e 2 e 3. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar, cometendo um pecado contra o Senhor, enganando o Senhor, está escrito isso aí? Enganando o próximo. Se alguém pecar, cometendo um erro contra o Senhor, enganando seu próximo no que diz respeito a algo que ele foi confiado ou deixado com penhor, roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algo bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, ou que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente, para a restituição plena, acrescentará isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar sua oferta pela culpa. Ou seja, Deus está falando, quando você peca contra a Laís e Josiele, você não está pecando contra a Laís, você está pecando contra mim. Olha a seriedade disso. Quantas vezes a gente não pode estar enganando, fazendo a mesma coisa? Bobagem. Entenderam como é sério o negócio? Se eu pego contra a Aica, se eu faço qualquer coisa contra a Aica, eu não estou pecando contra a Aica. Deus, que é a justiça, diz: você está pecando contra mim. Aí você vai fazer a restituição e vai vir trazer o quê?
Sacrifício pela culpa. Você não vai chegar só diante de mim, arrependido, choroso. Nada. E o irmão que você pegou? Ficou para lá? Deixou para lá? Volta, filho. Vai lá, faz a restituição. Depois do meio. O que é que Jesus vai falar lá na frente do Novo Testamento? Se tiver pecado contra o irmão, algum problema contra o irmão, deixa ele no altar. Tudo ligado. Assinado Jesus. Essa parte da quinta parte, né? E restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte. Me lembrou Zaqueu, né? Que fala, será que é daí que ele tirou isso? Ô, gente, vamos ver na leitura agora, né? Se eu pequei, se eu não fraudei, ele não fala que ele fez. Se eu estou aqui para disposição, para fazer aquilo que está escrito na lei. Coisa linda. O cuidado com o próximo. Cuidado com o próximo. Seis e pouco. Eita, eu vou ter que adiantar. Pronto, a gente vai com o regulamento acerca do holocausto, tá? Regulamento, eu deixei esse fogo aqui porque o que mais chama a atenção desse Levítico agora 6 é o que eu vou ler agora para vocês, que é manter o fogo aceso. É uma responsabilidade nossa deixar o fogo aceso. Lembra de Tessalonicenses que ele vai falar? Não apagueis o Espírito que há em nós. Então, a responsabilidade de estar alimentando esse fogo, a madeira está fumegando. Quem é? José fumegando, não? Acho que é. É nossa. Mas como é que alimenta? Palavra. 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 Por que, Josi? Porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Sem ele nada foi feito. Me faria. Palavra. E Deus disse: haja. Palavra. E houve. Palavra. Convém? Então, palavra. Palavra. Precisa internalizar. Palavra. Não entendi nada. Continua entregando lá o Espírito, que ele sabe o que fazer. Palavra. Entendeu? Fogo. Regulamentação. O que significa regulamentação? Eita, que quase não sai. É meio que um manual. Manual de como e de que forma fazer. Diz o Senhor 6:8. Deixe o mandamento a Arão e seus filhos. A regulamentação acerca do quê? Do holocausto. Aí ele vai fazer. Deus é organizado. Nosso Pai é extremamente organizado. Ele começou pelo holocausto e ele vai começar pela culpa? Não, ele vai começar agora pelo holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Ele vai falar agora como é que ele quer. Ele fala o sacrifício, fala como é que vai fazer o sacrifício, agora como é que ele quer o ritual. Não é só pegar, não, tem que ter um parâmetro, uma direção de como vai ser, uma organização. Por isso que a gente vai entender sobre o fogo estranho. Lá na frente. Entendeu? Eu não vou poder pegar hoje porque eu quero que fique bagunçado. A regulamentação, a organização que o Senhor dá para os levitas, os sacerdotes, Arão e seus filhos, para regulamentar, ou seja, ele vai dar como fazer, como que o sacerdote tem que estar vestido, o 10. Como tem que ser o holocausto consumido e o que tem que ser feito quando é consumido.
sujeira dentro, tira para que o Espírito encha, porque eu só posso encher em odres novas. Odre velha com vinho novo, rompe. Assinado Jesus. Então tem que ser organizado, limpo, de dentro para fora. O que é altar? O altar está ali, está no fogo. Está ali dentro. Ele quer que tire, pode pular. Volta mais dentro. Até a roupa, viu? Calção de linho por baixo. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento ao lugar cerimonialmente limpo. Mantendo aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote aquecerá o quê? Lenha. Arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão, mantendo-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Isso vai servir o tempo inteiro para tudo. O fogo não pode ser apagado. Vai lançar o sangue. Se o fogo está mais ou menos, vai acontecer o quê? Apagar. E ele queria estar na presença do povo, porque foi isso que ele falou, o quê? Eu vou descer para tabernáculo. Estarei dentro com eles. Então todos os elementos que tem ali. Fogo quando passa. Tem muito que falar, eu não falo, vou parar aqui, porque aí a recomendação do dono, isso aqui eu quero que vocês leiam, viu? Porque de fato a gente precisa ler, tá? O set todo, a gente vai ler todo o set, o restante do cereal, o set todo só. Porque aí a gente vai para a situação da ordenação do cirurgiário. O que acontece? Eu quero falar sobre o fogo porque o fogo é responsável pela purificação do ouro. O fogo, quando o ouro é colocado dentro, ele esquenta e sobe a impureza. A impureza sobe. Quando o ouro é visto, ele reluz e ele tem valor. Boas obras que glorifiquem a Deus, tem luz em glória e honra a Ele. Então, quando eu me coloco diante de Deus para sacrificar as minhas vontades, os meus desejos, as pessoas vão falar para mim assim: Deus, eu vejo Deus em você, Laís, eu vejo Deus, eu vejo Deus em você, porque você teve atitudes de graça, atitudes de justiça. Foi a atitude que revelou um ser puro. Nenhum cristão, nenhuma pessoa de fora fala assim: eita, fulano que está matando, está fazendo, acontecendo, é filho de Deus, vai. Mas na hora que faz uma boa ação, fala o quê? Ele entendeu no coração. Entendeu no coração. Então, as ações aqui de estar colocando, de estar fazendo, é porque eu quero estar com o fogo tão aceso, que nada que eu faça de errado chegue a me afastar do temor do Senhor. Porque está tão cheio de brasa que qualquer líquido, pelo sacrifício que entrar, porque o líquido representa o pecado, o sangue derramado representa o pecado, está tão quente, está tão cheio que quando eu pecar sem intenção, aquilo não seja algo que vai influenciar o meu relacionamento com o Senhor. Porque o pecado tem. Mas se o fogo estiver tão alimentado, palavra, música, palavra, e o erro vir, isso não vai ficar. Porque o fogo vai estar da mesma forma, do mesmo jeito, aquecido, para que aquele sacrifício que foi feito na cruz do Calvário seja aceito diante de Deus. Porque eu vou entender que eu errei, e por isso eu vou me afastar. Lembra que eu falei que quando a gente entende que a gente é pecador, a gente se afasta do pecado. Aí já vou buscar algo para poder afastar. Então é sobre isso, irmãos. É sobre o zelo do Senhor. O zelo do Senhor, a responsabilidade pessoal. A regulamentação do holocausto, oferta de cereal, oferta pelo pecado. Eu queria só deixar isso aqui claro. Eu deixei aqui até no meu WhatsApp para poder explicar, para a gente sair do sacrifício e ir para a linha dos levitas.
sacrifício, holocausto, um animal totalmente queimado. Dedicação total a Deus. Oferta de cereal, manjares. Oferta de produtos da terra, primícias. Você foi lá, plantou, fez e está trazendo de volta. Reconheça o que aí? A provisão de Deus. Oferta de paz, pacífica. É hoje comunhão. A carne é partilhada tanto com Deus como com os sacerdotes. Oferta pelo pecado. Quando é por ignorância ou fraqueza, ok? A pessoa vai lá e oferta. A oferta pela culpa, que parece, mas não é igual ao pecado, porque ela é destinada para a reparação de alguém, dos erros que foi cometido. Então, eu não só pequei, eu pequei e fiz mal a alguém, então eu tenho que restituir. Tenho que devolver e ainda devolver como uma parte. Não foi isso que a gente viu? E entender sobre a questão do sangue e da gordura que são derramados, pois sem derramamento de sangue não há redenção, não há perdão. A gordura faz parte da linha interna, tudo está dentro. O sangue ele é demonstrado através de tudo que sai da vida. Então a gente tem que ter cuidado com tudo aquilo que passa aqui, que fica aqui e que sai daqui. Porque a boca fala e o coração está cheio. Você só fala de Deus, glória a Deus, é porque está cheio. Está cheio, está cheio, está cheio. Ah, mas eu não falo de Deus, então o depósito está vazio, precisa depositar. Palavra, comunhão, palavra, comunhão. E com isso tudo que eu tenho falado, o primordial mesmo é ir diante dele em oração. Amém? Até semana que vem a gente pega mais, aí vamos pegar mais para acelerar. Pai amado, eu não sei explicar, gastando tempo, poder estar nesse momento ouvindo do Senhor essas coisas. Sabemos que somos imperfeitos e não quero aqui colocar diante do Senhor uma justificativa dos erros, porque o Senhor não nos dá nem essa opção. Queremos reconhecer diante do Senhor a nossa incapacidade de fazer tudo perfeito, sim. Mas queremos dizer ao Senhor que nós acreditamos que o Seu Espírito nos ajuda. E nós acreditamos que venceremos no Teu Espírito, porque se permanecermos no Senhor, o Senhor nos ajudará. Então, em nome de Jesus, nos ajude, limpa-nos para o próximo. Projeta em nós aquilo que o Senhor quer e faz com que tudo aquilo que o Senhor quer se concretize para a glória do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar, né? Pela vida da irmã.